Olá! Hoje irei falar sobre planejamento fatorial completo. O plano experimental fatorial contém todas as possíveis combinações de pontos gerados de modo uniforme sobre cada segmento, que define o intervalo de investigação para cada uma das variáveis independentes do problema. O plano experimental fatorial ele pode ser compreendido como uma malha uniforme de condições experimentais que são geradas a partir do cruzamento de distribuições de pontos feitas sobre cada um dos segmentos experimentais de interesse, definidos para cada uma das variáveis do problema. A existência de padrões oscilatórios ou de respostas não lineares concentrados numa pequena região do plano experimental não se adequa ao uso de planos experimentais fatoriais. A representação de um planejamento fatorial completo, por exemplo, a dois níveis, é 2 elevado a k, onde k representa o número de fatores ou o número de variáveis independentes que estamos analisando. No caso de 3 níveis, fica sendo 3 elevado a k. Aqui no slide, podemos ver alguns exemplos, no caso, quando temos uma única dimensão, ou seja, um único fator está sendo considerado aqui, e temos 3 níveis, resultando em 3 condições experimentais. Já quando estamos considerando 2 fatores, temos um problema de 2 dimensões, e cada fator está sendo aqui considerado 3 níveis, resultando então em 9 condições experimentais. Quando estamos lidando com 3 dimensões, temos aqui 3 fatores, nos quais acabam resultando em 27 condições experimentais. Um planejamento de experimentos ele é ortogonal quando respeita essas duas equações aqui, onde n representa o número de experimentos e x se refere à variável independente. Um planejamento de experimentos ortogonal leva a parâmetros independentes, ou seja, sem correlação entre eles, o que resulta em uma matriz diagonal para covariância. Se os modelos forem lineares e se não houver erros nas variáveis independentes, claro. Todo planejamento fatorial com igual número de réplicas, ele é ortogonal, mas nem todo planejamento ortogonal, ele é fatorial. Aqui, no primeiro planejamento, temos um planejamento ortogonal e fatorial. Por que ele é fatorial nesse caso? Pois há uma combinação dos níveis. Já o exemplo aqui embaixo, ele é um planejamento ortogonal e não fatorial. Ele não é fatorial pelo fato de não existir uma combinação dos níveis. Quanto maior o número de níveis, menor a correlação entre os dois parâmetros. Contudo, a correlação ela acaba diminuindo muito lentamente com o aumento do número de níveis. Bom, vamos aqui tratar apenas, por exemplo, de planejamento fatorial com 2 fatores. 2 fatores aqui referenciados como A e B, e temos A e B níveis e N réplicas. O modelo matemático ele é dado, então, pela expressão que vocês estão visualizando, onde o primeiro parâmetro ele se refere à média global, o segundo parâmetro, tau i, ele representa o efeito do iésimo tratamento do fator A, já o beta-J ele representa o J-ésimo tratamento do fator B. Esse termo aqui representa o efeito da interação entre esses dois fatores. E esse último termo ele representa o erro aleatório que segue a distribuição normal. Como antes, os efeitos dos tratamentos dos dois fatores são considerados desvios da média global. Assim, temos que o somatório de θi é igual a zero e o somatório de beta-j é igual a zero. Assim, os efeitos das interações eles são definidos de acordo com essas expressões aqui. Havendo n réplicas, tem-se um total de A vezes B vezes N observações. As somas quadráticas necessárias para realizar a análise de variância, elas são dadas pelas expressões que estão sendo mostradas aqui no slide. O planejamento fatorial 2 elevado a k utiliza k fatores analisados em 2 níveis. Se tivermos, por exemplo, 4 variáveis, temos
2 elevado a 4, que resulta em 16, significando que 16 experimentos devem ser feitos. Esse tipo de planejamento é muito útil nos estágios iniciais de um planejamento experimental, quando se tem muitas variáveis a se investigar. Esse procedimento fornece o menor número de corridas, com os quais K-fatores podem ser estudados em um planejamento fatorial completo, sendo largamente aplicado em experimentos de varredura de fatores. Ao se trabalhar com planejamento fatorial, é conveniente fazer uma transformação dos eixos de coordenadas, como mostrada no slide. Então, temos as nossas variáveis originais, x, y, e elas são transformadas em variáveis normalizadas aqui, que representam z, i. A transformação dos eixos de coordenadas equivale a transformar a região de experimentação do intervalo x e min para x e máximo na variável xi para o intervalo de -1 a +1 na variável normalizada zi. Essa transformação em nada altera o problema original. O planejamento fatorial 2 elevado a 2 é o tipo mais simples de planejamento fatorial que temos, em que somente envolve 2 fatores estudados em 2 níveis. Vamos agora fazer um problema a respeito desse planejamento, 2 a 2. Esse problema ele foi retirado do livro de Box e Draper, de 1958. Vamos lá. Está-se interessado em estudar a fluidez de uma substância como uma função da sua temperatura e da concentração de um dado material misturado a ela. Os seguintes níveis são de interesse: a variável resposta, que representa a capacidade de um fluido escoar, que é a fluidez, e os fatores: temperatura nos níveis 124 graus Celsius e 128 graus Celsius. E a concentração de um dado material na alimentação nos níveis 13,5% e 14,5%. Somente uma observação, em todos os vídeos que estou fazendo, eu estou adotando que o ponto ele vai separar aqui os números decimais, que nem a notação americana, tá bom? Aqui temos a tabela mostrando, né, o nosso planejamento, onde temos 4 experimentos, os níveis de concentração e os valores de temperatura aplicados e as respostas que foram medidas de fluidez. No próximo vídeo, eu vou apresentar a discussão sobre este exemplo. Até mais!